Olá, eu sou Fabiana Freitas e hoje eu queria falar sobre learnability, ou seja, sua capacidade de aprendizado, sua capacidade de aprender, né? E lendo uma reportagem de Poliana Abreu, uma especialista em educação executiva, eu achei super interessante como ela colocou e como ela abordou, porque eu acho que bate muito e vai muito de acordo com tudo que eu penso sobre o mundo e a nova forma e como a gente deve se abrir para o aprendizado. Eu acredito, né, que o aprendizado hoje ele tem que ser muito mais leve, ao mesmo tempo que a gente tem que se abrir muito para o novo, né? E dentro de abrir para o novo, eu diria que a gente buscar o aprendizado hoje que tem que ser diverso. A gente não pode ser somente mais um especialista. Hoje, cada dia que passa mais, a gente tem que estar mais aberto, ter uma visão mais holística. Óbvio que não perdemos a capacidade de ter, né, essa necessidade de ter uma parte técnica, em alguns momentos ela faz toda a diferença, mas a capacidade de aprendizado que a gente tem, eu acredito que hoje, principalmente nesse mundo que a gente não sabe para onde a gente vai, né? A gente está aí hoje no momento do coronavírus, uma crise na pandemia do coronavírus, e sabemos que lá na frente vamos começar um mundo que a gente desconhece. E por isso que eu trouxe esse tema, porque eu acredito que assim, essa capacidade que a gente vai ter que abrir, que a gente já vinha nesse ciclo, já vinha com este olhar, mas cada dia que passa eu tenho mais certeza que essa capacidade de se abrir para o novo vai fazer toda a diferença. Então se abra para o novo. A curiosidade vai fazer a diferença no seu aprendizado. Sabe aquela curiosidade infantil, onde você parava para ver as coisas com mais detalhes, que você tinha uma coisa que lhe aguçava? Aprenda, volte a essa curiosidade, né? Abra o seu olhar para o novo, né? Sabe aquele olhar diferente, aquele olhar que a gente tem que começar... Eu sou uma pessoa extremamente pragmática e cada dia que passa eu percebo que eu tenho que ser mais aberta para o novo. Tenho o costume de fazer assim, de ter rotinas sempre muito parecidas. E esta curiosidade é o que faz a gente sair um pouco desse mundo tão todo dia igual, onde a gente acaba vivendo somente com aquilo que a gente aprendeu. Então, seja curioso, busque curiosidade sim, tenha um olhar infantil, óbvio. Isso vai trazer para vocês você vai fazer a sua separação daquilo que importa ou não importa, mas com certeza você vai aprender. Você vai aprender aquilo que é bom e que não é bom. Você vai aprender a ter um olhar diferente para algumas coisas que você sempre olhou com uma forma quadrada. De repente, você olhando de uma forma mais curiosa, você vai começar a perceber que ela não é tão quadrada, ela pode ser, né, com as pontinhas um pouquinho mais arredondadas. Então, isso é a curiosidade. O que é que faz a gente aprender na infância? A curiosidade. Aquela pergunta do que é isso, por que isso, por que isso, por que isso. Então, amplie seu conhecimento e sua capacidade de aprendizado, aumentando a sua curiosidade. Outro ponto super interessante é aprenda como você aprende. Meio redundante, mas assim, como é que você consegue aprender melhor as coisas? Lendo, escrevendo. Você primeiro precisa colocar em prática, ou você só coloca em prática se você ler um manual completo, aí você vai executar. Descubra aquilo que é forte em você e torne isso um hábito. Eu preciso escrever para pensar, né? Se eu só leio, às vezes eu fico com aquela ideia na cabeça, mas quando eu escrevo, quando eu grifo, quando eu registro aquilo, eu consigo discutir muito mais sobre aquele assunto, eu começo a me questionar mais e eu abro a minha curiosidade. Então, cada um precisa entender sua forma de executar. Eu não sei
chegar aqui e dar uma aula especificamente sem ter a maior noção. Eu preciso estudar aquilo, elaborar melhor. Tem gente que já tem um conteúdo e que a facilidade está justamente nessa facilidade de comunicação e que não precisa pautar aquilo, que não precisa elaborar uma aula. Então, cada um tem um jeito. Só que descubra o seu jeito e a partir disso torne ele um hábito para você. Um outro ponto desses que eu tô falando com você e que eu acho que está muito atual é diversidade. Se você olhar os três, né, eles se complementam. Traga diversidade. Pense na diversidade. A diversidade vai fazer você sair da caixinha, vai fazer você ampliar os seus conhecimentos, vai ampliar a sua curiosidade e vai fazer você aprender. Pode ter certeza. Aprenda com as pessoas diferentes, aprenda com as formas diferentes. Não vou dizer assim, eu diria frequente, porque isso eu estou dizendo para mim. Busque frequentar lugares diferentes. Eu passei minha vida inteira, eu diria assim, que eu sou muito padronizada, né? Eu sou especialista em processos, tenho essa mania de ter uma coisa uma coisa muito padrão, mas ao mesmo tempo eu tenho um outro lado, que eu gosto de estar junto, de conviver com pessoas diferentes, de ouvir pessoas diferentes, de sair do meu mundinho para conseguir perceber aquilo que passa ao meu entorno. Senão a gente fica dentro daquele conhecimento muito padronizado. E o mundo que a gente vai sair aí fora, esse mundo novo que está sendo criado aí, que a gente não sabe exatamente do que vai acontecer pós essa pandemia, é um mundo novo. Ele é um mundo diferente. E a gente, para se adaptar a ele e para de se desenvolver com ele, para conseguir enfrentar ele e para conseguir sair lá na frente transformado e com a capacidade de viver nele, se sofrer grandes frustrações, conseguindo se ambientar melhor, precisamos aprender a diversidade. Precisamos quebrar essa coisa muito certinha, né? Vamos lá como exemplo. Vocês concordam comigo que até outro dia esse mundo completamente digital era algo que estava acontecendo, mas começou a fazer parte obrigatoriamente da vida da gente? Vai voltar atrás? Será que volta? Será que as compras que eu estou tendo que pedir hoje por aplicativo, eu vou deixar de pedir quando eu estou naquele dia agoniado? Será que isso não vai passar a passar? Porque não era uma rotina minha, né? Eu achava que para fazer mercado, para fazer um mercado, eu precisava estar lá, era melhor. Hoje eu consigo solicitar isso e consigo achar até legal, né? Pense quanto tempo eu deixei de perder, né? E fazendo as minhas coisas, às vezes eu ia tarde, cansada, mas tinha que ir. Hoje eu posso estar fazendo as minhas atividades e minhas compras chegando. Só que até então, não, ninguém faz mercado para mim. Ninguém vai saber exatamente como eu gosto. A gente se adapta, desde que a gente precise e que a gente conviva e tenha que experienciar. Então, para que a gente não seja obrigado, como neste momento estamos, tente e experimente o diferente. Se você gostou desse tema, se você curtiu, dê um like. Eu espero seu joinha aí. E inscreva-se no canal, para a gente ir aí levando temas bem interessantes. E, por favor, continue me ajudando, solicitando e dando sugestões de tema. Te aguardo no próximo vídeo.